A força de começar o dia. Quando desperto todas as manhãs, sei que preciso escolher qual voz vou ouvir primeiro. A do medo ou a da fé. E é por isso que digo a você, comece o seu dia com o Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Essa simples pergunta contém um segredo profundo. A mente humana, quando não é guiada, tende a se encher de preocupações, dúvidas e inseguranças. É assim que a maioria das pessoas vive. Acorda já escrava da ansiedade. Mas você não pode conquistar nada significativo na vida se o medo for o seu mestre. Por isso eu lhe afirmo, discipline sua mente todas as manhãs. Faça do Salmo 27 a sua primeira ordem mental. Luz significa clareza. Quem tem clareza não se perde no caminho. Salvação é libertação. Quem vive livre do medo pode agir com ousadia. E ousadia é o que leva homens e mulheres comuns a realizarem coisas extraordinárias. Eu aprendi ao longo da vida que quem deseja riqueza, paz e poder interior precisa começar o dia no controle dos seus pensamentos. E não há pensamento mais poderoso do que este. O Senhor é a minha luz. Diga isso logo ao acordar. Diga com convicção, até que sua mente se torne inabalável. Você descobrirá que, quando se coloca nesse estado espiritual, nenhuma circunstância externa pode roubar a sua paz. Acredite, a maneira como você inicia o seu dia define como enfrentará cada desafio. Se começa com fé, terminará com vitória. Se começa com medo, terminará derrotado. Então escolha com sabedoria. E agora eu quero que você escreva nos comentários: o Senhor é a minha luz. Declare isso publicamente e comece hoje mesmo a transformar sua vida. O poder de uma mente sem medo. A maior prisão que um homem pode viver não é de paredes, mas de pensamentos. O medo é o carcereiro invisível que impede milhões de alcançarem seu verdadeiro potencial. O Salmo 27 nos dá a chave para escapar dessa prisão. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Pense comigo. Se você tem dentro de si a força de um Deus ilimitado, por que continua permitindo que pequenas preocupações roubem sua energia? A verdade é que a maioria das pessoas nunca aprendeu a dominar seus pensamentos. Elas deixam a mente correr solta, e assim o medo encontra espaço para se instalar. O segredo é entender que a fé não é apenas um sentimento religioso, é uma disciplina mental. É essa habilidade de substituir o medo por confiança, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. O Salmo 27 nos lembra que existe uma força superior, pronta para sustentar aquele que crê. Ao acordar, repita para si mesmo: o Senhor é a força da minha vida. Diga isso com firmeza, como quem assina um contrato com a própria vitória. Você descobrirá que cada vez que repete, o medo se torna menor, até perder completamente o controle sobre você. A mente que aprende a confiar se torna invencível. Não significa que os problemas desaparecem, mas que você passa a enfrentá-los com coragem, clareza e sabedoria. E é exatamente essa atitude mental que diferencia o homem fracassado do homem de sucesso. Lembre-se, a força que você precisa não está do lado de fora, está dentro de você, ativada pela fé. Quem compreende isso jamais viverá refém do medo. Quando os inimigos se levantam, todos nós enfrentamos oposição. Existem pessoas, circunstâncias e até pensamentos que tentam nos derrubar. O Salmo 27 diz: quando os malfeitores se levantaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Essa não é apenas uma promessa espiritual, é também um princípio mental. Na vida você sempre terá inimigos, externos e internos. Os externos podem ser críticos, concorrentes ou pessoas que não suportam ver você crescer. Os internos são ainda mais perigosos: insegurança, dúvida, desânimo. Esses inimigos tentam devorar sua energia e roubar sua visão de futuro. Mas veja o segredo. Quando você coloca sua confiança em Deus, os inimigos tropeçam. Isso não significa que não tentarão, mas que não terão sucesso. A mente fortalecida pelo Salmo 27 não se intimida, não se paralisa e não se rende. Ela permanece firme, porque sabe que existe uma força maior sustentando cada passo. Pense por um instante. Quantas vezes você já desistiu de algo porque acreditou mais nas vozes contrárias do que na voz da fé? Esse é o erro que precisa ser corrigido. O homem de sucesso é aquele que permanece,
mesmo quando os outros duvidam. Ele compreende que a oposição é sinal de que está no caminho certo. Eu lhe digo, aprenda a olhar para os inimigos e enxergue apenas oportunidades de crescimento. Se alguém se levanta contra você, é porque sua vida tem valor. Se problemas surgem, é porque existe algo maior sendo construído. Quando você encara tudo pela ótica da fé, até os inimigos se tornam ferramentas de fortalecimento. Portanto, declare todos os dias, ainda que se levantem contra mim, não temerei. Essa é a atitude mental que transforma obstáculos em degraus para o seu destino. A guerra invisível. O Salmo 27 nos recorda. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Aqui está um segredo que poucos compreendem. A verdadeira guerra não está fora, mas dentro da mente. Todos os dias você trava batalhas invisíveis. A guerra contra o medo do fracasso. A guerra contra a dúvida se realmente é capaz. A guerra contra o desânimo quando as coisas não saem como planejou. E muitas vezes, essa guerra parece um exército inteiro cercando você por todos os lados. Mas perceba o poder desta declaração. O coração não teme. A confiança em Deus é o escudo que protege sua mente contra a invasão dos pensamentos destrutivos. Quando você escolhe acreditar, mesmo diante de evidências contrárias, sua mente se torna uma fortaleza impenetrável. Eu aprendi que o maior diferencial do homem de sucesso é a habilidade de manter-se firme quando tudo ao redor parece desmoronar. Enquanto a maioria se rende, ele permanece em pé, porque a sua força não vem apenas de si mesmo, mas da confiança em algo maior. Essa atitude cria dentro de você uma energia inabalável, e com essa energia, você pode enfrentar qualquer guerra. O inimigo não está preocupado com quem vive em dúvida. Ele se preocupa com quem tem fé, porque a fé dá coragem, e a coragem transforma a mente em uma arma poderosa. Portanto, quando sentir-se cercado, lembre-se, a guerra não define sua derrota, define sua confiança. Se permanecer firme, você já venceu antes mesmo da batalha terminar. O desejo que constrói destinos. O Salmo 27 declara: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Essa passagem revela um segredo poderoso, a força do desejo único. Pense comigo. O fracasso de muitos está no fato de desejarem muitas coisas ao mesmo tempo, sem foco. Querem riqueza, mas também querem conforto imediato. Querem crescimento, mas não querem sacrifício. Querem resultados, mas não querem disciplina. O resultado é confusão mental e estagnação. Mas observe a sabedoria deste salmo. Uma coisa pedi. Quando você direciona sua mente para um único propósito, você libera dentro de si um poder extraordinário. Napoleon Hill já ensinava, um desejo ardente, claro e específico, quando combinado com fé, se torna imparável. Aqui o salmista revela que seu maior desejo não era coisas passageiras, mas viver na presença de Deus. Esse desejo único dava a ele clareza, paz e força para enfrentar qualquer inimigo. E o mesmo se aplica à sua vida. Se colocar seu foco em um propósito maior, tudo mais se alinhará. Você precisa definir qual é a sua uma coisa, o que realmente deseja acima de tudo. Quando essa resposta estiver clara, toda a sua energia mental, espiritual e física se unirá para conquistar esse objetivo. E lembre-se, quem busca apenas riquezas materiais pode até alcançá-las, mas se perderá por dentro. Mas quem busca primeiro a presença de Deus e mantém sua mente firme no propósito correto, encontrará tanto a riqueza interior quanto as bênçãos exteriores. Agora quero que você escreva nos comentários: eu tenho um desejo único. Declare isso, comprometa-se a definir qual é a sua maior busca e compartilhe sua decisão com todos. E lembre-se, aqui neste canal, revelo segredos que podem transformar sua mente e sua vida. Então, se ainda não é inscrito, inscreva-se agora mesmo e caminhe comigo nessa jornada de fé, foco e prosperidade. O refúgio na hora da angústia. O Salmo 27 nos garante: pois no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá. Pôr-me-á sobre uma rocha. Essas palavras são um mapa para a mente que deseja
Permanecer firme mesmo em tempos de crise. Todos nós enfrentaremos dias de adversidade. Ninguém está imune a perdas, desafios, injustiças ou momentos em que tudo parece estar contra nós. A diferença está em como reagimos. A maioria se desespera, perde o foco e abandona o caminho. Mas o homem que compreende esse princípio descobre que a adversidade não é o fim, mas o momento em que Deus prepara a vitória. O pavilhão e o tabernáculo representam um lugar de proteção interior. Isso significa que quando o mundo desmorona do lado de fora, você pode se refugiar dentro de si mesmo, na presença de Deus, e encontrar paz que ninguém pode roubar. Essa paz não é a ausência de problemas, mas a certeza de que, mesmo em meio à tempestade, existe uma rocha firme que sustenta seus pés. Eu aprendi que os momentos de angústia são também oportunidades de fortalecimento. É na dor que a fé se aprofunda. É na crise que a mente se disciplina. É no silêncio da solidão que as maiores revelações surgem. Por isso, jamais veja a adversidade como inimiga, mas como professora. Quando você estiver enfrentando dificuldades, lembre-se deste salmo. Visualize-se sobre uma rocha inabalável, protegido de todo o mal. Declare para si mesmo: eu sou sustentado por Deus. E, ao repetir isso, sentirá sua mente se alinhar à paz, sua fé se fortalecer e sua coragem se renovar. A vitória sobre os inimigos. O Salmo 27 continua: também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Essa é uma promessa de vitória, mas também uma lei espiritual de prosperidade. Observe, a cabeça erguida simboliza autoridade, liderança e domínio. O homem que coloca sua confiança em Deus não anda cabisbaixo diante da oposição. Ele mantém sua postura ereta, porque sabe que a vitória já lhe pertence. O segredo está na mentalidade. Você se comporta como vencedor antes mesmo da vitória se manifestar. E perceba outro detalhe. O salmista fala em oferecer sacrifícios de júbilo. Isso significa agradecer e louvar, antes de ver o resultado. Muitos só agradecem quando conquistam, mas a mente sábia agradece antes, porque entende que a gratidão é a semente da abundância. Quando você se alegra em meio à luta, já se posiciona espiritualmente acima dos inimigos. Eu aprendi que a vida recompensa aqueles que louvam, mesmo em meio à dor. Pois o louvor não é apenas som, é energia. É uma frequência mental e espiritual que atrai vitória. Quando você canta, quando agradece, quando mantém sua cabeça erguida, envia ao universo a mensagem de que não está vencido. E o universo responde alinhando oportunidades, recursos e aliados ao seu caminho. Portanto, nunca abaixe sua cabeça diante de quem duvida de você. Levante-se, confie e louve, porque o louvor transforma derrotas aparentes em vitórias eternas, a voz que guia na escuridão. O Salmo 27 nos diz: ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Essa passagem revela um segredo poderoso. Não basta apenas acreditar. É preciso clamar com convicção e esperar resposta. A maioria das pessoas fala com Deus como quem repete palavras vazias, sem fé, sem emoção, sem expectativa. Mas a mente disciplinada sabe que cada oração deve ser carregada de intenção. Quando você clama, precisa fazê-lo como quem conversa com o próprio Criador do universo, certo de que ele o ouve. E mais, o Salmo fala de resposta. Isso significa que a comunicação não é de uma via só. Deus responde, mas é preciso aprender a ouvir. Muitas vezes a resposta não vem em voz audível, mas em ideias, em intuições, em oportunidades que surgem de forma inesperada. O homem sábio percebe esses sinais e age. Eu aprendi que a oração eficaz é aquela que nasce do coração e se une ao propósito. Quando sua mente e seu espírito estão alinhados, a sua voz tem poder criativo. É como se suas palavras fossem sementes lançadas em um solo fértil, prontas para gerar frutos no tempo certo. Por isso, não fale com Deus de forma mecânica. Clame com fé. Aguarde com paciência e esteja atento à resposta. Porque o mesmo Deus que ouve também guia, e quando você aprende a ouvir essa voz, jamais se perde no caminho. O coração que busca. O Salmo 27 declara: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei.
Aqui está revelado um dos maiores segredos espirituais, a resposta imediata do coração ao chamado de Deus. A maioria das pessoas ouve esse chamado interior, mas o ignora. O barulho do mundo, as preocupações do dia e a busca desenfreada por coisas passageiras abafam a voz divina que convida à intimidade. E é por isso que muitos vivem confusos, sem direção e sem paz. O homem sábio, porém, responde com prontidão. Quando sente esse chamado, ele busca. E buscar significa colocar energia, tempo e foco naquilo que realmente importa. Significa priorizar a voz de Deus acima das vozes da ansiedade, do medo e da dúvida. Eu aprendi que a verdadeira prosperidade não é fruto apenas de esforço, mas de alinhamento. Quando sua mente e seu coração estão sintonizados com a presença de Deus, tudo flui com mais clareza. O caminho se abre. As decisões se tornam mais assertivas e até os obstáculos parecem menores. Essa é a disciplina, buscar diariamente com sinceridade. E quando você busca, descobre algo extraordinário. Deus não se esconde de quem o procura. Pelo contrário, ele se revela, e essa revelação é a fonte de toda força, sabedoria e vitória. Portanto, não adie mais esse chamado. Se o seu coração sente a necessidade de buscar, obedeça, porque cada minuto de busca aproxima você do propósito para o qual nasceu. A coragem de esperar. O Salmo 27 encerra com estas palavras: Espera no Senhor. Anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esse é o segredo final. A paciência ativa. A maioria desiste porque não sabe esperar. Quer resultados imediatos, quer ver o fruto antes de plantar, quer colher antes do tempo. Mas a vida não funciona assim. A fé verdadeira é testada na espera, e é exatamente na espera que Deus fortalece o coração. Eu aprendi que esperar não é cruzar os braços. Esperar é continuar agindo com fé, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. É manter a disciplina, a oração e a confiança, sabendo que cada passo, mesmo invisível, está levando você mais perto da vitória. O salmista diz: Anima-te. Isso significa que a espera não deve ser um tempo de tristeza, mas de coragem. O homem sábio transforma a espera em preparo. Enquanto outros reclamam, ele se fortalece. Enquanto outros desistem, ele cresce. E aqui está a promessa: ele fortalecerá o teu coração. Se você confiar, seu coração se tornará inabalável. A vitória é apenas questão de tempo. O destino não pertence ao ansioso, mas ao perseverante. Portanto, meu conselho a você é simples. Não desista, não desanime e não perca a fé. Comece cada dia com o Salmo 27 e descubra a força que vem de esperar em Deus. E se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: Eu espero no Senhor. E se ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora mesmo para continuar recebendo palavras que fortalecem sua mente e sua fé. Caminhemos juntos nessa jornada de crescimento e vitória.